E aí, gente, boa tarde, né, para vocês, porque aqui são 4h58, mas para quem vai assistir a aula, será uma boa noite. Então, vamos lá para a nossa aula 3, né, segunda parte, tá? Pontos notáveis dos triângulos e quadriláteros. Para alguns exercícios, hoje vocês vão ter que lembrar as coisas da aula passada, tá? Então, qualquer coisa, deem uma olhadinha lá para vocês lembrarem. Então, hoje vai ser bem rapidinho a parte teórica, né? A gente vai focar mais nos exercícios de fixação. A outra aula foi maior, a teoria, né? Mas essa vai ser mais tranquila. A gente vai ver paralelogramos, retângulos, losangos, quadrados e fazer os exercícios, tá? Então, vamos lá. Paralelogramo é o quadrilátero que apresenta os lados opostos paralelos, ou seja, AD e BC são paralelos, são retas que nunca se encontram, né? Com isso, temos que todo paralelogramo é um trapézio especial de bases iguais. Então, é um trapézio também, mas as bases são iguais. E traçando uma ou duas diagonais do paralelogramo, obtemos dois triângulos congruentes. Então, tá aqui uma, ó, certo? Uma diagonal, tá aqui a outra diagonal, ó, duas diagonais. Então, a gente vai ter dois triângulos congruentes, ó. Nesse caso aqui, esses ângulos aqui deles são iguais, opostos pelo vértice A e C, e os ângulos B e D também são iguais. E o lado A aqui é igual, ó. Então, quando eu tenho o caso que ângulo, lado, ângulo, caso ala, ou seja, dois ângulos iguais e um lado igual. Então, os triângulos são congruentes, certo? Então, quais são as propriedades do paralelogramo? Os lados opostos, além de paralelos, são iguais. Então, BC e AD, além de paralelos, são iguais. Ou seja, aqui é A e aqui também é A. Azinho, né? Azinho e Azinho o tamanho. Por exemplo, se fosse 10, o Azinho aqui também embaixo seria 10. E os ângulos opostos são iguais. E os ângulos consecutivos são suplementares. Os ângulos opostos B e D são iguais. E A e C. E os ângulos consecutivos, por exemplo, D e C aqui são suplementares, que a soma dá 180, né? As diagonais cortam-se mutuamente ao meio, propriedade característica. Então, tá aqui as diagonais, ó, B, D e A, C. Bem aqui tem o ponto médio e elas vão se cortar bem no meio, certo? Isso é um paralelogramo. E agora, retângulo. Retângulo é o quadrilátero que apresenta os quatro ângulos retos. Então, tá aqui o retângulozinho, né? Quatro ângulos retos. O quadrado também, né, gente? Então, o quadrado também é um retângulo. Ele também apresenta quatro ângulos retos. Só que o quadrado, todos os lados são iguais, né? No retângulo não são. Observando os ângulos alternos e internos iguais, temos que os lados apostos do retângulo são paralelos. Então, todo mundo é paralelo, né? Isso mostra que todo retângulo é um paralelogramo. Então, um retângulo também é um paralelogramo. AD e BC são paralelos e têm o mesmo tamanho, como a gente viu nas propriedades dos paralelogramos anteriormente, certo? Aí ele fala o quê? Ó? Todas as propriedades do paralelogramo valem para o retângulo. Então, todo retângulo é um paralelogramo, mas existem paralelogramos que não são retângulos, né? Isso aí a gente vê, quando uma coisa, toda coisa é aquilo, mas nem aquilo é toda coisa. Sempre tem dessas, né? O que diferencia os retângulos dos demais paralelogramos é a propriedade característica dos retângulos. Então, o retângulo tem uma propriedade que é só dele, não é do paralelogramo, né? Então, as propriedades do retângulo: lados opostos paralelos iguais, Azinho e Azinho, Bzinho e Bzinho. E as diagonais cortam-se mutuamente o meio e são iguais, propriedade característica. Tá aqui, ó, BD e AC. São todas do mesmo tamanho. Lá no paralelogramo não era, né, gente? Essa aqui, BD, tem o tamanho, que são dois pauzinhos, e essa aqui tem outro tamanho, que é só um. Então, essa é uma coisa que vocês podem diferenciar, certo? Uma das propriedades que vocês podem diferenciar. Por isso que eles chamam de propriedade característica, porque é uma característica do paralelogramo e o outro é uma característica do retângulo. Porque como a gente viu aqui, todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo, tá certo? Então, vamos lá para os losangos. Losango é o quadrilátero que apresenta os quatro lados congruentes. Então, gente, os quatro lados têm que ser iguais, né? Traçando uma diagonal do losango, obtemos dois triângulos isósceles e congruentes. Então, tá aqui a diagonal. Eu tenho dois triângulos isósceles e congruentes. Por quê? Porque eu tenho dois lados iguais e o ângulo igual, certo?
Na verdade, tudo vai ser igual, né? No caso aqui é lado, lado, lado. Por quê? Aqui é A, aqui é A, aqui é A e aqui é A. E aqui eles dividem o mesmo lado, ou seja, esse lado é o mesmo, né? Então é o caso que todos os lados são iguais. E o ângulo também é igual, né, gente? A gente tá vendo aqui os opostos, ó. São iguais. Traçando uma diagonal do losango, obtemos... Já li essa parte, né? Com isso, temos ângulos alternos internos iguais, o que mostra que os lados opostos do losango são paralelos, tá vendo? Os alternos internos iguais, o que mostra que os lados são paralelos, né? Nunca vão se encontrar. Ou seja, todo losango é um paralelogramo, então também, certo? O paralelogramo é como se fosse um englobamento de várias coisas, dentro dele tem várias subdivisões, né? Losango, retângulo, quadrado, certo? Quadrilátero, no caso, que é o que a gente vai ver já já. Sendo assim, todas as propriedades dos paralelogramas valem para o losango, certo? Todo losango é um paralelogramo, mas existem paralelogramas, tá parecendo aquela trava-língua, né? Paralelogramo, mas existem paralelogramas que não são losangos. Mesma coisa, gente, como eu disse, é como se os paralelogramos fossem um grupo enorme e dentro deles tivessem as subdivisões, certo? O que diferencia os losangos dos demais paralelogramas, gente, eu vou mudar esse nome, paralelogramo, dá não, porque tá parecendo um trava-língua, é a propriedade característica dos retângulos. Então, todo mundo tem a sua propriedade característica, né? Como vocês viram nos retângulos, no paralelogramo e agora no losango. E aí, ó. Ui, passei sem querer. Propriedades. Os lados opostos são iguais e paralelos, tá aqui. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Bissetriz é que divide o ângulo no meio, né? Que a gente já viu. E as diagonais cortam-se mutuamente ao meio e são perpendiculares, ó. Essa é a propriedade característica. Então, para diferenciar um losango, tá vendo? São perpendiculares, o ângulo de 90. Para diferenciar um losango de um paralelogramo, eu uso essa propriedade característica. Aí vamos para os quadrados. O quadrado é um quadrilátero que é retângulo, tem os ângulos retos, como a gente viu, né? Um retângulo é o quê? Os 4 ângulos internos são ângulos retos, certo? E losango simultaneamente. Então, ele é os dois ao mesmo tempo. O quadrado apresenta todas as propriedades do retângulo e do losango ao mesmo tempo, porque os lados são do mesmo tamanho, como no losango, a gente viu aqui, né? E os ângulos são de 90 graus internos, como no retângulo. Então, ele vai ter lados opostos, paralelos e iguais. As diagonais dividem o ângulo no meio, são bissetrizes. E as diagonais cortam-se mutuamente ao meio, são iguais e são perpendiculares. Então, de D até B e de A até C, ela vai se cortar no meio. E elas são iguais e perpendiculares entre si. Ou seja, ele fez uma mistura das características tanto do retângulo quanto do losango, para chegar no quadrado, certo? Então, vamos lá para os exercícios de fixação. Questão 1. No triângulo XYZ, eu desenho aqui para vocês, tá? O desenho não tá muito em escala, não. Vocês veem, tem 2 pauzinhos aqui e 2 pauzinhos aqui, como se fosse do mesmo tamanho, né? Não está em escala, mas vocês vão entender, né? Então, eu tenho aqui meu triângulo, que eu fiz de azul, certo? X, Y e Z. De um projeto. O ponto D do lado YZ, então no lado YZ eu tenho o ponto D. Muita gente mandou mensagem para mim perguntando: Paula, como é que eu sei como é que eu começo a questão e tal? Gente, se não tiver desenho, a primeira coisa é desenhar, viu? Tem que desenhar para a gente enxergar melhor, tem que saber os conceitos direitinho, então vão desenhando e vão fazendo. Do ponto D do lado YZ pertence à mediatriz do lado XZ. Gente, o que é a mediatriz? Do lado XZ, a mediatriz, ela vai dividir esse lado aqui, XZ, no meio. Então, eu tracei aqui a mediatriz, que não está exatamente no meio, ela está bem aqui, mas se não fosse, não chegaria ao ponto D, né? Isso aqui é só um desenho. Tracei aqui a mediatriz, dividi esse tamanho no mesmo desse e cheguei no ponto D. E XD, de X até D, essa reta aqui que eu coloquei, ai meu Deus, passou de novo. É a bissetriz do ângulo interno. A bissetriz divide o quê? O ângulo na metade, certo? E a medida do ângulo interno em Y é 105. Então, ele me deu aqui esse 105, né? E ele quer saber quanto é o ângulo interno de Z, que eu chamei de alfa. Esse alfa que eu vou explicar para vocês como é que eu cheguei nele. Vocês fingem que ele não existe até agora, certo? Eu não sei. Na verdade, eu chamei isso aqui de alfa e esse aqui de alfa. Do Z eu não sei quanto é. Aqui tem esse alfa, mas finjo que ele não tá aqui, certo? Porque eu vou explicar para vocês como eu cheguei que o Z é alfa. Vocês estão vendo que esse triângulo maiorzinho aqui é congruente desse outro. Por quê?
porque eu vou ter o ângulo reto aqui. Aqui também eu tenho um ângulo reto. Eu vou ter esse segmento aqui, que tem o mesmo tamanho, tanto para esse triângulo quanto para esse outro. E eu vou ter de X até K e de K até Z o mesmo tamanho, apesar de que não dá para perceber muito na imagem, né? Mas está do mesmo tamanho. Então aqui eu tenho um caso de lado, ângulo, lado, que é o L e a L, eu botei aqui, né? Que é exatamente, os dois triângulos são congruentes. Se os dois triângulos são congruentes, gente, eles são iguais, né? Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo daqui. Ah, Paulo, e esse ângulo aqui vai ser igual a esse outro aqui também, certo? Mas por que é o da ponta? Porque é o bico do triângulo. Esse aqui é o biquinho dele, tá vendo? Eles não são iguais? Então, o biquinho dele é alfa aqui, porque eu chamei de alfa, então aqui também é alfa. Então, foi assim que eu consegui chegar nesse alfa, certo? Aí, agora é só fazer a conta, gente. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu pego 105, somo alfa e outro alfa. Então, 105 mais 3 alfa igual a 180. Então, o alfa vai ser igual a 25, a gente marca o item C, certo? Vamos para a próxima. Um arquiteto projetou uma pequena ponte sobre um lago circular. Sua projeção vertical coincide com o diâmetro cujos extremos distam 8 metros e 12 metros de um caminho reto tangente ao lago. Então, ele fez aqui, né, o desenho e tal, e ele perguntou o diâmetro do lago, quanto é que mede, certo? O diâmetro vai ser 2 vezes o raio, né? Ele disse que o O é o centro, ó, tá vendo? Ele colocou aqui. Então, bem aqui eu tenho o centro. Então, esse aqui é o centro, de A até O é raio, e de O até B é raio também. Aí, eu tracei aqui uma reta, que vai ser o mesmo valor de DC, certo? Esse tamanho aqui, grande. E aí, ele disse que aqui é 8, né? De A até D é 8. E de B até C, ele disse que é 12, certo? Só que eu tracei essa reta aqui, daqui pra cá, eu não chamei esse ponto de nada, mas desse ponto pra baixo é 8, certo? Então aqui vai ser o quê? 12 menos 8, né? Vai ser 4. 4 mais 8 é 12, porque ele deu aqui na questão, ó, 12, certo? E aí, o que é que eu vou fazer, gente? Semelhança de triângulos. Esse triângulo aqui, grande, vermelho, é semelhante a esse pequenininho vermelho com amarelo, certo? Quanto é essa altura aqui? 4. Aí, e essa aqui é quanto? É R, porque de 0 até o fim é R, né? É o Rzão. É o R menos o 8, que já é essa alturazinha aqui, que foi o que ele me deu na questão, certo? Então, ele botou o quê? 2R, na verdade, assim. O 4 está para R menos 8, né? Porque aqui eu botei ao contrário, mas enfim. O 4 está para R menos 8. Esse tamanho todo, que é 2R, né? Está para esse menor aqui, que é só R, certo? Então, na verdade, aqui eu coloquei o pequeno, né? Que é R, esse aqui, ó. Esse tamanhozinho aqui é R. Está para a altura, que é R menos 8. Assim como 2R, que é esse pedaço maior, está para a altura, que é 4. Lembre-se, ou bota altura com altura e base com base, ou bota a base com a outra base. Vocês estão vendo que esse R aqui é uma base e esse aqui é a altura. Aqui em cima da igualdade tem que ser a base também. Vocês não vão comparar a altura com base, entendeu? Então, eu peguei, ai meu Deus, a base do menor e peguei a altura do menor. Depois eu peguei a base do maior e a altura do maior. Aí deu, multipliquei em x e eu acho que o 2R é igual a 20, que é isso que ele quer saber. Ele quer saber o diâmetro, certo? Então, a gente marca o item C. E aí, essa aqui, da Unicamp. 3 canos em forma cilíndrica e de mesmo raio R, dispostos como indica a figura, devem ser colocados dentro de um outro cano cilíndrico de raio Rzão, de modo a ficarem presos sem folga. Então, eles vão ficar bem apertadinhos. Aqui eu vou colocar outro cano dentro e eles vão ficar bem apertadinhos, sem folga, certo? Eu desenho aqui pra vocês. Ficou meio ruim o desenho, porque ficou essa folguinha aqui, mas essa folguinha aqui não existe, tá, gente? Tive que desenhar no Paint mesmo, porque na mão fica mais complicado de vocês visualizarem, né? Então, tá aqui em preto os 3 triângulos e tá aqui o maiorzão, né? Que eu coloquei. Aí aqui, gente, eu liguei os três centros do círculo da circunferência menor, dessa aqui, eu liguei os 3 centros e obtive um triângulo equilátero. Ah, Paula, por que tu faz isso? Gente, sempre tem esses círculozinhos assim, 3 círculos juntos. Desconfiem logo, façam logo esse triângulo equilátero, sempre dá certo.
Então, como eu cheguei nisso, porque sempre a gente faz isso. Resumindo, é isso. Então, eu peguei os 300 e liguei. Por que é um triângulo equilátero? Porque daqui pra cá é Rzinho, daqui pra cá é Rzinho. Daqui pra cá também é Rzinho, daqui pra cá é Rzinho, daqui pra cá é Rzinho, daqui pra cá também é Rzinho. Então, a gente vai ver que é um triângulo equilátero porque a gente sabe que o raio dessa circunferência pequena é Rzinho. Então, eu vou ter esse triângulo equilátero, de lado 2 é Rzinho. Aí, aqui eu tracei a altura, certo, gente? Que é esse azul junto com esse rosa. Aí a gente vai se lembrar lá da nossa aula de bissetriz, de coisa de mediana, de ponto médio, baricentro, que dizia que a divisão aqui vai ser, o rosa vai ser 1/3 da altura, ó, coloquei aqui rosa 1/3 da altura, e o azul vai ser 2/3 da altura. Então é outra propriedade muito importante do triângulo equilátero que eu quero que vocês decorem, tá? Decorar não, né? Levar na cabeça, às vezes a gente faz tanta questão que já vira uma coisa natural. Então, esse rosa vai ser 1/3 de altura e esse azul aqui vai ser os 2/3 de altura, certo? E aí eu formo esse triângulo aqui, gente, que é o triângulo de Pitágoras, né? Eu vou ter um ângulo reto bem aqui, porque a altura tem que formar um ângulo de 90 graus com a base, certo? E aí o que é que eu tenho? A hipotenusa ao quadrado, que é 2r ao quadrado, é igual a rzinho ao quadrado mais a altura do triângulo, que são esses dois segmentos, rosa com azul, ao quadrado. Aí aqui eu desenvolvo e acho que o H é igual a R raiz de 3, certo? Então, quem é o Rzão, gente? Rzão é o raio desse círculo vermelho. Ele vai daqui do centro até o final do círculo vermelho. Qual é o tamanho dele, gente? É esse aqui, certo? Mais isso aqui, certo? É essa altura aqui, ó, mais um Rzinho, ó. Tá vendo? Essa altura aqui, certo? Então, o que é que eu vou ter? Ah, Paula, isso aqui não é não? É não, gente. Isso aqui é só pelo desenho, você acha que é um raio, né? Que tá vindo do centro, mas vocês estão vendo que ele passa um pouquinho da circunferência, ó. Ele não é exatamente o raio, certo? Então, vocês têm que pegar essa altura e o Rzinho. Como eu disse aqui, tá mal desenhado, não era pra ter essa folga. Mas a altura do triângulo... A altura não, né? Só a parte azul, que é 2/3 da altura. 2/3 da altura mais o Rzinho, eu vou chegar na circunferência grande. Então, o meu Rzão vai ser o quê? Que é o raio da circunferência maior, da circunferência vermelha. Vai ser 2/3 de altura, que é esse segmento azul, mais um Rzinho. E aí, eu só faço botar que a altura é raiz de 3, que eu já achei. Faço o MMC aqui, né? Boto todo mundo sobre 3. Aí vai ficar 2R raiz de 3 mais 3R. Coloquei o R em evidência e eu acho o item, que é o item... 2 raiz de 3 mais 3 sobre 3, o item A, certo? Então, pronto. Vamos para a nossa quarta questão. Considere um quadrado ABCD de cartolina e lado 70 centímetros. Temos que P, Q, R, S pertencem aos lados AB, BC, CD e DA, respectivamente, certo? Ou seja, ele quer dizer que esse ponto está em cima desse segmento. Dobramos, e os segmentos AP, BQ, CR, DS medem 30 centímetros. Então, AP, BQ, CR e DS medem 30 centímetros. E aí os outros vão medir quanto, né, gente? Por exemplo, se AP mede 30, PB mede 40. Por quê? Porque ele disse que o lado é 70. Então, BQ mede quanto? 30. Então, QC mede 40, certo? Então, esse ponto aqui não está exatamente na metade. Aqui é 30 e o maior é 40. Então, ele vai fazer uma dobragem dessa folha, tá, gente? E ele quer saber quanto é o lado desse quadradinho que fica no meio, ó. Desse A', D', C' e B'. Gente, vocês estão vendo que esse PB, que ele é um triângulo que vai ser dobrado. Imaginem ele dobrando. E aí, PB vai ser 40 e BQ vai ser 30. Então, quando eu dobrar, vai ser a mesma coisa. PQ, né? Na verdade, acho que tá faltando uma perninha do Q aqui. Tá tipo um O, né? Vou chamar de Q aqui, viu? Relevem que isso aqui é um Q. Então, PQ vai continuar sendo o que... porque aqui tá dobrado. Na verdade, não é esse segmento tracejado. Aqui, o papel está dobrado. Então, era o que era antes, certo? Então, PB' vai ser 40, certo? E PQ vai ser o 30, que é exatamente, na verdade, seria o BQ, porque ele tá dobrado o papel, certo? Então, de P a B' é 40. Aí, aqui,
vamos fazer de P até a linha. Quanto é? De P até a linha vai ser o mesmo tamanho de PA, porque ele dobrou o papel. É como se o A tivesse vindo para cá. Quando esse A dobra esse papel, o A vem para cá. Então, PA' vai ser 30. Se PA' é 30 e PB' é 40, então a distância de A' até B' vai ser 10, que é 40 menos 30, que é exatamente o lado do quadrado, que é o que ele quer, que aí a gente marca o item B de bola, certo? Então, vamos lá para a última questãozinha. A figura mostra um quadrado, 2 círculos claros de raio R e 2 círculos escuros de raio Rzinho. Então, círculo claro de raio R, 2, e 2 pequenininhos de raios escuros de raio Rzinho. Tangentes entre si aos lados do quadrado. Tangente, ou seja, eles encostam só em um ponto em cada lado do quadrado. E ele quer saber a razão entre Rzão e Rzinho. Então, gente, vamos lá. Aqui, primeiramente, o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar esse triângulo aqui. Gente, sempre que tem círculo, tem alguma coisa de triângulo. Se é um círculo encostado no outro, vocês pensam logo em fazer um triângulo, que sempre dá certo. Aí, o que é que eu preciso? Eu chamei esse vermelho aqui de X, porque eu não sei quanto é. O azul é o Rzão mais Rzinho, e o verde é o Rzão, certo? Então, esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Eu quero saber quanto é X, certo? Quanto é X? Eu tenho... É só fazer Pitágoras, né? O azul ao quadrado, que é Rzão mais Rzinho ao quadrado, igual a x ao quadrado, que é o vermelho, mais o verde ao quadrado. Aí eu vou encontrar que x ao quadrado é igual a isso aqui, tá bom? Guardem essa opção. E aí eu preciso de outra equação, né, gente? Porque eu tenho aqui x ao quadrado, eu tenho x, eu tenho Rzão e eu tenho Rzinho. Eu tenho 3 incógnitas, né? Eu quero saber qual é a razão entre Rzão e Rzinho, mas eu não sei quanto é x. Então, eu preciso de outra equação que me dê o valor de x para eu ficar só com Rzão e Rzinho. E no final ver quanto é um sobre o outro. Eu não preciso achar o valor, ele quer saber quanto é a razão, certo? Ó, tá aqui, ó. A razão entre Rzão e Rzinho é igual a... Aí aqui eu vou traçar outra coisa, tá, gente? Aqui é o lado do quadrado, né? Eu tenho x para cá e x para cá, que é o mesmo desse vermelho aqui, e eu tenho o Rzinho, que é esse verde, certo? Então, o vermelho vai ser x mais x, e o verde vai ser Rzinho mais Rzinho, que é igual ao lado do quadrado. E quanto é o lado do quadrado, gente? Isso aqui é o diâmetro do círculo grande, ou seja, 2R. E aqui é o outro diâmetro, ou seja, 2R. Então, vai ficar 4R, que é o lado do quadrado. Aí, daqui eu tiro que esse lado é igual a esse, porque isso é um quadrado. Então, 2x mais 2Rzinho igual a 4Rzão. Então, eu acho que x é igual a isso. Aí, é só substituir aqui nessa outra, certo? 2R menos Rzinho e igualar. Quando eu fiz a substituição, eu fiz o desenvolvimento, né? 2Rzão ao quadrado, fica 4Rzão ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí aqui cortou esse com esse. Aí, gente, isso aqui é só desenvolvimento, acho que vocês já sabem, né? E aí, por fim, eu encontrei que 4R ao quadrado é igual a 6R vezes Rzinho, certo? Aí eu cortei o quadrado desse com esse. Aí ficou que 4Rzão é igual a 6Rzinho. Então, é só fazer aqui, multiplicar em x. Eu simplifiquei o 6 com 4, fica 3 meios. E aí eu encontro que o Rzão sobre o Rzinho é igual a 3 meios. E a gente marca o item C de casa, certo? Então, gente, não é nenhuma novidade, que se vocês tiverem alguma dúvida, me avisem. Geralmente as questões mais difíceis são essas aqui, que não tem muitos cálculos, é tanto que eu nem coloquei a resolução aqui para vocês. Foi mais uma explicação. E é uma questão difícil também, porque a gente tem que pensar numa coisa se dobrando, numa coisa 3D. O Enem adora essas questões, né? Então, se tiverem dificuldade, peguem um papel, pintem os lados. Ah, esse vale 30, eu vou colocar de azul, e esse vale 40, eu vou colocar de vermelho. E vocês vão ver que com essa dobragem, vocês vão chegar nessa configuração. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem uma mensagem. Geralmente, às vezes, vocês me mandam alguns de vocês, mas enfim. Se alguma questão não ficou muito bem explicada, me avisem que eu tento explicar de novo, tá? Não precisa ter vergonha. E um beijo pra vocês. Bons estudos a todos.